It is a great pleasure for me to present at this evening some of my ideas to you. É um grande prazer para mim nesta noite poder apresentar algumas das minhas ideias para os senhores e senhoras. And it was a great honor for me to receive this wonderful medal. E também uma grande honraria poder receber esta maravilhosa medalha. The title of my lecture is Constitutional Rights, Proportionality and Rationality. O título da minha apresentação de hoje é Direitos Fundamentais, Proporcionalidade e Razoabilidade. My thesis is, first, that rational application of constitutional rights necessarily presupposes proportionality analysis. A minha tese é que, primeiro de tudo, a aplicação racional dos direitos fundamentais necessariamente pressupõe o exercício da análise da proporcionalidade. And that second, proportionality analysis can only be rational when embedded in a theory of legal argumentation. Segundo, a análise da proporcionalidade só pode ser racional quando fundamentada na teoria da argumentação. I will begin with an explication of proportionality analysis by means of principles theory. Eu inicio a minha explicação sobre proporcionalidade a partir e por meio da teoria dos princípios. In a second step, the relation between balancing and argumentation will be analyzed. Num segundo momento, a relação entre o balanceamento e a argumentação serão analisados. First part, proportionality and principles theory. Primeira parte, proporcionalidade e teoria dos princípios. Principles theory begins with a non-theoretic distinction between rules and principles. A teoria dos princípios inicia com uma distinção normativo-teórica entre regras e princípios. Rules are norms that require something definitely. They are definitive commands. Their form of application is subsumption. Regras são normas que determinam coisas definitivas. Portanto, são comandos definitivos e a sua forma de aplicação se dá por meio da subsunção. If a rule is valid and if its conditions of application are fulfilled, it is definitely required that exactly what it demands be done. If this is done, the rule is complied with. If this is not done, the rule is not complied with. Se uma regra é válida e todas as suas condições de aplicação estão completadas, estão observadas, então é definitivamente exigível que tudo aquilo que ela determina seja feito. Quando isso se realiza, a regra, portanto, está adequada. Quando isso não se realiza, é porque a regra não está sendo observada adequadamente. By contrast, principles are optimization requirements. Em sentido contrário, os princípios são mandados de otimização. As such, they demand that something be realized to the greatest extent possible, given the legal and factual possibilities. Dessa forma, os princípios determinam que algo seja realizado ao máximo, ou seja, na sua máxima extensão, desde que observadas as suas possibilidades jurídicas e fáticas. Rules aside, the legal possibilities are determined essentially by opposing principles. Deixando de lado um pouco as regras, as possibilidades legais são determinadas essencialmente a partir da competição, da oposição entre princípios. For this reason, principles each taken alone always comprise a merely prima facie requirement. Por essa razão, se analisarmos isoladamente os princípios,
veremos que eles se resumem a meramente ser mandados prima facie. The determination of the appropriate degree of satisfaction of one principle relative to the requirements of other principles is brought about by balancing. A determinação do grau apropriado de satisfação de um princípio, portanto, relativamente aos seus requisitos e em relação a outros princípios, se dará por meio do balanceamento. Thus, balancing is the specific form of application of principles. Então, o balanceamento é a forma específica da aplicação de princípios. The nature of principles as optimization requirements leads straight away to a necessary connection between principles and proportionality. A natureza dos princípios, enquanto mandados de otimização, conduz diretamente à necessária conexão entre princípios e proporcionalidade. The principle of proportionality consists of three sub-principles: the principles of suitability, of necessity, and of proportionality in the narrower sense. O princípio da proporcionalidade consiste de três subprincípios: o subprincípio da adequação, o subprincípio da necessidade e o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. All three sub-principles express the idea of optimization. Principles qua optimization requirements require optimization relative both to what is factually possible and to what is legally possible. Os três subprincípios expressos aqui, a ideia de otimização. Essa otimização, ela vai demandar, portanto, que tudo busque uma máxima realização, observadas as possibilidades jurídicas e fáticas. The principles of suitability and necessity refer to optimization relative to the factual possibilities. The principle of proportionality in the narrower sense concerns optimization relative to the legal possibilities. A partir daqui, a tradução segue uma postura mais explicativa do que literal. Deve ter observado que é um tanto quanto cansativo ficar palavra por palavra igual. Então, ele informa basicamente o seguinte: o subprincípio da adequação e da necessidade se referem às possibilidades fáticas. Ele há pouco disse que os mandados de otimização devem buscar a sua máxima realização a partir de dois tipos de possibilidades: as fáticas e as jurídicas. E, portanto, agora ele conecta os três subprincípios com as possibilidades. Portanto, dos três subprincípios, ele agora menciona que adequação e necessidade se referem às possibilidades fáticas ou factuais. The first sub-principle, the principle of suitability, precludes the adoption of means that obstruct the realization of at least one principle without promoting any principle or goal for which it has been adopted. Ele passa então a explicar cada um dos subprincípios. O primeiro subprincípio, que é o subprincípio da adequação, ele preclui, ele impede a adoção de um determinado meio que venha a obstruir a realização de um outro princípio sem que seja adequado a promover o princípio pelo qual ele está sendo aplicado. Em outras palavras, não faz sentido adotar um meio para estimular, promover um determinado, em vez de princípio, um direito fundamental, e essa aplicação deste meio vir a causar um dano a um outro direito fundamental e ainda não se mostrar adequada a promover aquele princípio pelo qual se está justificando aplicá-lo. If a means M adopted in order to promote the principle P1
is not suitable for this purpose, but obstructs the realization of P2, then there are no costs either to P1 or P2 if M is omitted, but there are costs to P2 if M is adopted. Então, aqui ele tem exatamente o que eu acabei de dizer. Por exemplo, se um determinado meio, uma medida, uma decisão, algo é feito com o objetivo de promover o princípio ou um valor ou um direito fundamental P1, mas ele não é adequado a essa finalidade e ainda ele obstrui, ele obstaculiza a realização de um outro princípio que concorra com o P1, um princípio P2, por exemplo. Então, a conclusão que se pode chegar é que, se não adotarmos o meio M, não há qualquer prejuízo, porque ele não iria ajudar mesmo em nada no P1 e ainda prejudicaria em relação a P2. E, por outro lado, se for adotado, haverá prejuízo de P2 sem nenhum benefício de P1. Thus, P1 and P2 taken together may be realized to a higher degree relative to what is factually possible if M is abandoned. Então, a partir daqui ele passa a chamar a atenção da análise sempre de um sistema conjunto. Por exemplo, P1 e P2 têm que ser analisados em conjunto. São dois princípios que estão na linguagem antiga colidindo e na linguagem nova que o professor adota competindo. Então, dois princípios que estão competindo têm que ser estudados em conjunto. E aí analisamos, aplicando a medida M1, eu prejudico o P2 e não resolvo nada em relação a P1. Não aplicando, eu não prejudico P2 e também não muda nada, não promovo nada de P1. Então, nessas duas comparações, é melhor precluir, não permitir a utilização da medida M que agride ao princípio P2. P1 and P2, when taken together, that is, as elements of a single system, proscribe the use of M. E faz a conclusão, portanto, que, considerado o sistema formado a partir dos dois princípios que estão a competir, essa junção, como um sistema simples e único, proíbe a utilização da medida M. This shows that the principle of suitability is nothing other than an expression of the idea of Pareto optimality. One position can be improved without detriment to the other. O professor então faz uma ilação no seguinte sentido, de que esse subprincípio da adequação nada mais é do que a chamada optimização Pareto, emprestada da economia. E diz que uma posição pode ser estimulada, pode ser adotada, sem que haja detrimento da outra, adotando-se a otimização Pareto. An example of the violation of the principle of suitability is found in a decision of the German Federal Constitutional Court. The law in question required that not only persons who apply for a general hunting license have to pass a weapons examination, but also persons who apply exclusively for a falconry license. Um comentário importante dentro dessa função de interpretação é que o professor trabalha com temas muito abstratos, com letras, com fórmulas, e isso torna, vocês devem estar sentindo isso, às vezes um tanto quanto difícil acompanhar o raciocínio. Mas ele tem o cuidado de sempre trazer exemplos práticos que aí nos permitem materializar o que ele acabou de explicar. Ele diz, então, que um exemplo dessa violação é justamente, da violação ao princípio da adequação, é justamente uma decisão da Suprema Corte do Tribunal Constitucional Alemão, que se refere a uma norma que foi editada e que determinava que todas as pessoas que fizessem
e se inscrevessem para ter uma licença de caça, deveriam se submeter a um curso de formação e a um exame, um teste de utilização de armas de fogo, independentemente do tipo de caça que a pessoa fosse se dedicar. Have you talked about the falconry already? Yes. Okay. Então, I wanted just to explain what falconry is. Ok. Então, eu fui só até a parte geral, ele quer mais um detalhezinho. Existe uma forma de caça que é feita a partir, chamada falconeria, que é exercida a partir da utilização de pássaros, no caso, falcão. O sujeito leva o falcão no antebraço e dá o comando para que o falcão voe e capture a presa e traga para o caçador. Diferentemente da caça, em que o sujeito se vale da arma de fogo e vai atirar no pássaro ou na lebre, seja no que for. Então ele pede que faça essa pequena diferenciação entre a caça com arma e a caça com falcões. Do you know what falconry is? It is hunting with a bird you have on your arm, a falcon, and there can be hunted only small animals, small rabbits or other birds and so on. And you must also now, as a normal hunter with a gun, have a great number and a strong lobby in the German parliament, and they hate the falconers, and they managed to persuade enough members of the parliament to force falconry hunter to make a weapon examination. O professor então retoma aquela explicação sobre o pássaro sobre o braço, que parte num voo em captura de presas de pequeno porte, menciona o exemplo de coelhos e outros pássaros, e informa que já os caçadores tradicionais, além da arma que carregam junto de si, tem também um fortíssimo lobby e uma antipatia pelos falconistas. Então eles se organizaram em termos políticos, no sentido de conseguir no parlamento a aprovação dessa regra que dificultasse a vida dos que praticam caça com falcões. The court, that is the Constitutional Court, argued that the weapons examination, the means M, weapons examination for falconers is not suitable for promoting, I quote, the proper exercise of these activities as intended by the legislator. End of the quotation. A Corte Constitucional, portanto, questionou a validade da norma no sentido de que esse exame de uso de arma de fogo, ele não se mostra adequado àqueles que vão praticar a caça com falcões. E, portanto, ela entende que não cumpre a finalidade, a main legis, perseguida pelo legislador quando cria a norma. Therefore, the court says no substantially clear reason existed for the infringement, end of the quotation, of the general freedom of action on the part of the falconer as guaranteed by Article 2.1 of the German Basic Law. For that reason, the regulation was declared disproportional and consequently unconstitutional. O professor tem o cuidado de trazer algumas citações literais da decisão e nos diz que, portanto, nenhuma razão substancialmente clara existiu para a violação de uma liberdade geral de comportamento, ou seja, a norma vem restringir o comportamento de pessoas sem nenhum benefício. Por que eu vou submeter quem tem que fazer caça utilizando falcões a fazer um teste? Portanto, é um constrangimento a prática de uma atividade sem nenhum benefício. E que restringe essa liberdade, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Fundamental Alemã. E por essa razão,
essa norma foi declarada desproporcional e, consequentemente, inconstitucional. Cases in which laws are declared unconstitutional for reasons of unsuitability are rare. Ele informa que os casos em que as declarações de inconstitucionalidade e de desproporcionalidade de leis e regras baseados em desrespeito ao princípio da adequação, esse que ele está tratando agora, são muito raros. Normally, the measure applied by the legislator will at least promote his aims to a certain degree. This suffices for suitability. Ele considera que as comissões encarregadas de redigir as leis do parlamento, normalmente, nos seus controles internos, já têm o cuidado de elaborar as normas de modo a não incidir contra a adequação, o que já tem se mostrado, na maioria das vezes, suficiente. For this reason, the practical relevance of the sub-principle of suitability is rather low. Por essa razão, a relevância prática desse subprincípio, embora importante como subprincípio, é substancialmente pequena. There are only 3 cases in nearly 70 years. Ele fez um levantamento das decisões da Corte Constitucional Alemã e identificou apenas 3 decisões com base na adequação ao longo dos últimos 70 anos. The situation is completely different where the second sub-principle of the principle of proportionality, the principle of necessity, is concerned. A situação é bastante diferente dessa quando nós examinamos o subprincípio da necessidade. This principle requires that of 2 means promoting P1 that are, broadly speaking, equally suitable. The one that interferes less intensively with P2 has to be chosen. O subprincípio da necessidade, ele pressupõe o seguinte: havendo dois meios que vão ser comparados, que sejam, de maneira lato sensu, considerados igualmente adequados, então vencendo o subprincípio anterior, os dois se adequam de maneira bastante similar. Deve ser considerado como preferencial a aplicação dentre esses dois meios daquele que fizer menor interferência em relação ao outro princípio. Então, se um interfere menos e o outro interfere mais, sendo os dois adequados, opta-se pelo que interferir menos com o princípio que com ele compita. If there exists a less intensively interfering and equally suitable means, one position can be improved at no cost to the other. Portanto, é um juízo de sacrifícios. Se existir uma possibilidade menos interferente e que seja igualmente adequada, essa posição deve ser adotada de tal maneira que se busque o resultado no princípio desejado, sem causar maiores custos ao princípio que com ele conflite. Under this condition, P1 and P2 taken together require that the less intensively interfering means be applied. This is again a case of Pareto optimality. O professor dá novamente ênfase à análise de P1 e P2 juntos como um sistema e entende que se exige que o meio menos interferente seja o escolhido e resgata um conceito colocado no início da exposição, dizendo que este também é um exemplo da optimização Pareto que ele mencionou. An example is a decision of the Federal Constitutional Court, the German Federal Constitutional Court on speeds, especially in the form of Easter rabbits and Santa Claus figures that consist of puffed rice. Um exemplo a respeito
se pode mencionar uma decisão da Corte Constitucional Alemã sobre doces, especialmente coelhinhos de Páscoa e bonequinhos de Papai Noel, que são produzidos com arroz fermentado. And now I add a short remark. There has been cases in which women bought for their children a puffed rice Santa Claus figure in the Christmas time. They wanted to buy chocolate Santa Claus figure, but they hurried through the supermarket, and at the Christmas evening the small boy or the small girl became very unhappy that she or he has only a puffed rice Santa Claus figure and not a chocolate Claus figure. And the Christmas evening was destroyed. O professor comenta que há casos em que mães se dirigem aos supermercados com a intenção de comprar algumas coisas para o Natal e desejando comprar bonequinhos de chocolate, por equívoco adquiriram os bonecos de arroz e levam para casa para a festa de Natal, e na noite de Natal as crianças então mordem os bonequinhos esperando sentir gosto de chocolate e ficam absolutamente decepcionadas, e que isso, portanto, é suficiente para ser uma tragédia na noite de Natal das famílias. In order to protect consumers from mistakenly taking those puffed rice sweets to be chocolate products, a ban on puffed rice sweets was issued. Então, visando proteger os consumidores dessas situações equivocadas, ele informa que foi editada uma proibição da produção e venda das figuras feitas com arroz fermentado. I add, Rogerio, it was issued by the German Minister for Economics in the 70s. Essa decisão ela foi tomada pelo ministro da Economia, ministro alemão da Economia, nos anos 70. You see, in the 70s, the German Minister for Economy has much smaller problems as nowadays. Ele comenta que o ministro da Economia da Alemanha naquela época tinha a vida mais tranquila, com muito menos preocupações do que nos dias de hoje. Easter rabbits of puffed rice are a smaller problem than the Brexit of Great Britain from the EU. Ele diz que os bonequinhos de arroz fermentado são comparativamente muito pequenos com relação ao Brexit e aos desentendimentos com a Itália. And the Italian budget is a much greater problem than Santa Claus figures consisting of puffed rice. Então, o orçamento da Itália é um problema muito mais complicado do que esses relativos aos docinhos. The court argued that consumer protection should be achieved, I quote, in an equally effective but less intensive way by a duty of labeling. For this reason, be careful, the producer must put a label on it, be careful, puffed rice, not chocolate. For this reason, the ban was declared to be a violation of the principle of necessity, and therefore disproportional. A Corte questionou, portanto, essa proibição da venda e produção dos bolinhos e entendeu que haveria outro meio menos interferente, que seria justamente a determinação de rotular, ou no rótulo dos bonequinhos, informar tratar-se de bonequinhos de arroz e não de chocolate. Portanto, é o dever de informar, os consumidores. Por essa razão,
a proibição foi declarada também uma violação ao princípio da necessidade, portanto, uma medida desnecessária e desproporcional. Just as with the principle of suitability, the principle of necessity concerns optimization relative to the factual possibilities. Uma característica da exposição é que ele sempre faz um fechamento, então está voltando para dizer justamente que, assim como o princípio da adequação já apresentado e o subprincípio da necessidade também terminado, concluído agora, ambos são referentes à otimização relativa às possibilidades fáticas. Optimization relative to the factual possibilities consists in avoiding avoidable costs. A otimização, quando se refere aos aspectos, às possibilidades fáticas, ela pode ser compreendida como evitar os riscos que são evitáveis. Costs, however, are unavoidable when principles collide. Then balancing is necessary. Ele então faz a ressalva dizendo que os custos são, entretanto, inevitáveis quando existe a colidência, a colisão de princípios. An example, I add, is the problem of abortion. One side has to pay a price, either the unborn, the life, or the mother, the personality right to do what she wants. Ele então traz como um exemplo dessa situação em que os custos são inevitáveis e que precisam ser resolvidos por balanceamento, mencionando a questão do aborto, em que uma das partes terá que pagar o preço, seja o não nato pela vida, ou seja a mãe pela restrição à sua autodeterminação, à sua liberdade, ao seu direito de personalidade. Balancing is the subject of the third sub-principle of the principle of proportionality, the principle of proportionality in the narrower sense. Portanto, ele anuncia que o balanceamento é a ferramenta relativa ao terceiro subprincípio da proporcionalidade, que vem a ser o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. This principle tells us what optimization relative to the legal possibilities is. E esse subprincípio, justamente se ocupa daquelas possibilidades que ele já anunciou, quanto às possibilidades jurídicas. In the theory of constitutional rights, I expressed the requirement of optimization relative to the legal possibilities by means of a rule that I called the law of balancing. No seu livro Teoria dos Direitos Fundamentais, ele expressou justamente os princípios como mandados de otimização e ele resolveu também se valer de uma regra que ele chamou de lei do balanceamento. It says, the law of balancing says, the greater the degree of non-satisfaction of or detriment to one principle, the greater must be the importance of satisfying the other. Essa norma estatui basicamente o seguinte: quanto maior o grau de não satisfação ou detrimento de um princípio, maior deverá ser a importância em satisfazer o princípio com ele concorrente, justamente para justificar essa interferência. The law of balancing excludes, inter alia, an intensive interference with the principle P1 that is justified only by a low importance assigned to the satisfaction of the colliding principle P2. Portanto, aplicando isso que ele agora anuncia como lei do balanceamento ao que ele já falou de maneira abstrata, a lei do balanceamento, ela proíbe de plano que se faça uma interferência intensiva sobre um princípio P1
e que se obtenha um benefício mínimo em relação ao outro princípio P2, ou seja, não há sentido causar um dano enorme a um princípio para ter um benefício mínimo em relação ao outro. Such a solution would not be an optimization of P1, and I use again the same phrase, optimization of P1 together with P2, that applies to all three sub-principles of proportionality. Então, essa situação hipotética que ele acabou de mencionar, em que se obtém pequeno benefício e muito sacrifício, ela, considerando novamente o sistema de dois princípios em conjunto, não caracterizaria jamais uma otimização. The formulation of the law of balancing has been developed with an eye to a standard situation that appears with great frequency. Essa formulação da lei do balanceamento, ela se desenvolveu com o olhar em situações básicas, situações corriqueiras, que acontecem com grande frequência. For a deeper, more precise and complete analysis, the law of balancing has to be elaborated further. This further elaboration amounts to the weight formula. Portanto, para uma análise mais profunda, mais precisa e mais completa da lei do balanceamento, isso demanda uma análise complementar. E essa análise complementar, por sua vez, remonta ao que ele chama de fórmula do peso. You find on the left side Wij. Wij is the concrete weight, or the weight in a concrete case of the principle Pi relative to the principle Pj. Concrete weight. And this concrete weight is constituted by two signs on the other side. I is the intensity of interference with principle Pi. Wi is the abstract weight of a right or principle. Some people say, for instance, my friend Aharon Barak, the former president of the Israel Constitutional Court, that all constitutional rights have the same abstract weight. I don't agree. Human dignity has a higher abstract weight than the right to profession, to choose your profession, Berufsfreiheit. And the right to choose your profession has a higher value than the general right to action, which does not exist in the US American Constitution and which is rejected by Rawls and Dworkin. Abstract weight. Then we have the third variable, a very important variable, the reliability of the assumptions backing the intensity of interference, the first variable, and the abstract weight. For instance, in the famous cannabis case in Germany, we had the result, the court made the assumption that two theses of the high danger thesis, cannabis is a high danger, and the low danger thesis, both are plausible. We cannot prove of whether the one or the other is true, and that had far-reaching consequences. Okay, Rogério, you have now to do a lot. Eu combino com ele que tem que falar pouquinho para dar tempo de eu pegar tudo. Só que ele esquece. Vamos lá. Gente, é o seguinte, essa forma de apresentação, ela tem uma finalidade. Vende-se a dificuldade para depois poder trazer tranquilidade.
Receber essa fórmula assim nos olhos, para nós que somos do direito, das humanas, né, que entendemos às vezes de números para fazer conta de honorários ou de prazos, é assustador. Então, vamos pensar, é uma fórmula a respeito do peso concreto, W, weight do inglês, o peso concreto do PI em relação ao PJ, que não estão aparecendo aí, correto? Então, ele está fazendo a comparação do sacrifício naquele princípio que ele fala sistêmico de analisar dois princípios em conjunto. Imagine uma situação em que haja conflito entre duas coisas e ele vai colocar na parte de cima, vai pesar, imagine uma balança, né? Vai pesar de um lado tudo em relação ao princípio PI e embaixo vai pesar tudo em relação a PJ. O pessoal do direito, vendo balança, já começa a ficar mais à vontade, tá bom? Então, ali, o I é a intensidade da interferência, o W é o peso abstrato, e ele não explicou. Have you talked about the R? Ok. Yep. E o R é do inglês reliability, que é a confiabilidade. Então, vamos entender do que ele está falando. A interferência foi isso que foi apresentado até agora, interferência alta ou baixa em relação a determinado princípio que se está analisando. O PI, em tese, é o princípio que eu quero apoiar e o PJ é o princípio que eu não quero prejudicar. Perfeito? Ok. Ora, aí quando ele foi explicar o W, ele falou assim, há autores, como Aaron Barak, que foi presidente da Corte Constitucional de Israel, que entendem, que sustentam que é uma bobagem ter o W na fórmula, porque todos os direitos fundamentais, todos os princípios em tese, seriam cláusulas pétreas, seriam inexpugnáveis e, portanto, todos teriam o mesmo peso. Então, aí ele diz, discordo, por exemplo, aí trouxe um exemplo aqui no dia de hoje, a dignidade humana não tem o mesmo peso do que a liberdade de escolher profissão. Eu posso criar normas que restringam, que criem requisitos para exercer uma profissão, então eu vou estar restringindo o exercício da profissão por determinadas pessoas, aquelas discussões de altura para Forças Armadas e tal, desde que eu justifique, eu posso restringir. Para restringir a dignidade é mais complicado. Então, ele entende que não há o mesmo peso para todos os princípios. Depois, ele avançou para o R e informou o quê? Que nem sempre é fácil dizer que uma interferência é leve, é média ou é grave. E, portanto, nesses casos, ele deu o exemplo da... Have you given the example of cannabis? O exemplo da cannabis, na faculdade ele brinca, perguntou o pessoal, né, sobre se conheciam a cannabis e tal, fez uma brincadeira. Ele hoje está mais contido. Daqui a pouco a gente solta ele. Então, vejam, ele, no caso da maconha, é um tema muito mais complexo e de difícil assertiva. Se permitir o uso da maconha ou não, traz maior ou menor prejuízo à saúde. Então, nesses casos mais complexos, é que a confiabilidade vai poder auxiliar a garantir que o peso atribuído para a intensidade é mais próximo do certo ou não, e consequentemente, se a conta toda é confiável. A formula, like the weight formula, which expresses a quotient of two products, is sensible only if all of the factors can be represented by numbers. Ele está dizendo basicamente o seguinte, que uma fórmula matemática, para fazer sentido, ela somente completa o seu sentido se puder ser representada por números. This is a problem of graduation. Isso é o que ele chama de problema de gradação. Elsewhere, I have proposed a discrete, that is a non-continuous triadic scale in which geometric sequences are implemented. Bom, ele está querendo explicar para nós de onde surgiu a fórmula. E essa é a parte mais crítica da exposição.
Basicamente, ele diz que para construir essa fórmula, ele se valeu de escalas geométricas e de não lineares, de matemática não linear. Yes. It's the best, I think, when I present the example. This scale is science, and now can we go on now? Então, nós primeiro apresentamos a fórmula sozinha, bem grandona, e agora ela está lá no alto, para que a gente não perca a sequência, com as letrinhas aqui explicadas, hoje em português. Ontem não tinha em português esses slides, né? Pois bem, então está lá. WIJ é o peso relativo, peso concreto, entre I e J, então a relação entre o peso de I e o peso de J. E aí, se vocês quiserem fazer uma figura de interpretação, pensem na balança, sendo cada um dos elementos da fórmula, o superior, o numerador, e embaixo o denominador, como se fossem dois pratos de uma balança. Então, eu estou pesando a intensidade de interferência do meio M sobre o P1, PI, no I1, no II. Embaixo, no IJ, está a intensidade da interferência do mesmo meio I sobre o PJ, que ele falou aqui no início. Um mesmo meio que vai causar benefícios de um lado e malefícios de outro. Tem que pesar essas questões de interferência. Além disso, o peso abstrato de PI e PJ, que é WI e WJ, então são análogos em cima e embaixo, e da mesma forma a reliability, que é a confiabilidade das assertivas adotadas a partir dos dois princípios que estão competindo, princípio I e princípio J. Portanto, em outras palavras, se quiserem enxergar a fórmula de maneira muito amistosa, imaginem uma balança com dois pratos, onde você está colocando a intensidade de interferência, o peso normal que aquele princípio teria e a confiabilidade daquela conta que você está adotando. Se você está achando que é um peso alto ou um peso baixo, quais as informações que você tem para chegar a essa conclusão? Basicamente é isso. Simplificou um pouquinho, mas vai ficar mais simples depois. Robert, ok. Yes. My scale assigns the values light, moderate, and serious to the intensity of interference, II and IJ, and to the abstract weights, WI, W2J. Robert, have a look, please. Então, da escala lá de cima, estamos destacando o Izinho, só para a gente trabalhar, tá ok? Ó, o II, lá de cima. De acordo com o tipo de interferência, ele acabou de mencionar, que ele divide em três tipos de interferência. Pode ser uma interferência leve, uma interferência média, ou uma interferência que ele chama de severe ou serious. These three values are expressed by the numbers 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, and 2 to the power of 2. That is by 1, 2, and 4. Portanto, ele explicou aqui no início que não adotou uma escala linear. Para a gente se lembrar lá da matemática, a escala linear é aquela cujo gráfico é uma reta com alguma determinada declividade, partindo da origem ou não, mas é uma reta, e à medida que aumenta no eixo das abscissas, aumenta no eixo das ordenadas. Diferentemente, ele adotou uma escala logarítmica, uma escala geométrica. Isso significa aquela curva que começa próxima ao eixo horizontal, quase deitada, ela começa a ganhar a declividade e vai ficando quase vertical. O que significa isso? Que nos primeiros pontos de incremento no eixo de X, dá pequenos resultados no eixo de Y. A partir de um dado ponto, os incrementos no eixo de X causam desastres no eixo de Y. É exatamente a teoria do núcleo essencial dos direitos fundamentais, caríssimos. Se nós fazemos pequenas incursões contra direitos fundamentais, pequenos danos. A partir do momento que tende a ferir o núcleo essencial, aí os resultados danosos passam a ser grandiosos. Portanto,
dizer que esta fórmula não tem a ver com direitos fundamentais é um pouco equivocado. Well, this scale applies not only to II, but also to WI. That is the substantive side of the formula. Now, very important, the epistemic side, the reliability or security of the assumptions, mainly empirical, is concerns I and IJ, and here we can work with the following scale. Reliable or certain, R, plausible, P, and not evidently false, E. 3 graus também, o grau reliable ou certain, que quer dizer que a assertiva é confiável, é quase uma certeza. Plausible, que é plausível, ou seja, há boa chance de estar correta, mas também requer cuidados. E a non-evident, ficou um E a mais ali, por favor, não o considerem. Non-evidentment false, que vem a ser justamente não totalmente falsa, ou seja, é quase certeza de ser um equívoco, ela é pouquíssimo confiável. This scale is represented by the numbers 2 to the power of 0, 2 to the power of -1, and 2 to the power of -2. That is, 2 to the power of 0 is 1, 2 to the power of -1 is a half, and 2 to the power of -2 is a quarter. That is, if the assumptions, the empirical assumptions are certain, nothing changes, for a multiplication with 1 leaves everything as it is. But if the empirical assumptions are unsure, only plausible, as in the cannabis case, then the value of that side is reduced for 50%. And even worse, if it is 2 to the power of -2, then only a quarter, 25%, remains. Ok. Portanto, vamos pegar emprestada a explicação do I. No I, ele criou a escala logarítmica e aplicou na base 2 os expoentes 0, 1 e 2, que são suficientes para não dar a escala linear, porque aí os pesos de médio, de leve, médio e severo passam a ser o peso 1, 2 e 4. Vamos só olhar aqui para ficar didático. 1, 2 e 4. Então, numa interferência leve, o peso é 1. A média dobra a importância da agressão. E na interferência severa, quadriplica a agressão ao princípio. Com relação à reliability, ele utiliza o mesmo raciocínio, apenas para matarmos saudade da matemática, ele coloca o -1 e o -2 lá no expoente, que significa dizer o quê? Que equivale a multiplicar por 1 por meio e por 1/4. O que quer dizer isso? Ele falou, ora, se eu colocar que é certeza, não muda nada, porque eu estou colocando 2 a 0, que é 1, quer dizer que lá na fórmula eu estou colocando 1 no lugar do R1, que multiplicando por 1 não muda nada. Por outro lado, se eu entender que a complexidade é reduzida, é média, é plausível apenas, eu vou multiplicar por meio, que significa derrubar pela metade o valor da parte que receber. Se for o RI que receber o meio, o somatório, o resultado, o produto de I todo, cai pela metade. Se eu entender que é não evidentemente falso, equivale a multiplicar por 1/4. E aí ele usou porcentagem. Ele diz, sendo plausível, 50% de confiabilidade. Portanto, todo o impacto vai ser dividido pela metade. E, sendo não evidentemente falso, então, menor ainda a confiabilidade, cai para 25%. Portanto, enquanto no I é um peso, no R é um coeficiente.
Ok, Robert. Okay. This triadic scale works well in the most cases, but there are cases where we need a more refined scale. Abortion is an example. There we must use a double triadic scale, starting with light, with 9 stages, light, medium, light serious, medium, light, medium, and so on. Ah, you have it already, wonderful. And you see, this to the last point, and then we have numbers 2 to the power of 0, that is 1, up to 2 to the power of 8, that is 256. That are the very difficult, hard, some people say, Manolo Atienza, for instance, the tragic cases. O professor diz que a grande maioria dos casos da vida, casos simples como esse do bolinho de arroz, consegue se resolver com a fórmula. Ela é muito útil para a grande maioria dos problemas que se tem. Entretanto, há problemas cujo grau de complexidade demanda um refinamento. E aí ele sai da escala triádica, que é baseada numa tríade, aquela que nós acabamos de ver, e vamos para a escala chamada duplotriádica. Ou seja, cada um dos elementos que já existia, o leve, o médio e o severo, serão novamente subdivididos em leve, médio e severo. Se nós olharmos ali para o alto, o leve ficou leve, médio e leve, severo. O médio igualmente e o severo também. Severo light, severo leve, severo médio e severo, severo. Então, de 3 divisões passou a ter 9. Automaticamente, se lembrarmos que a escala pegava 2 à potência 0, 2 à potência 1 e 2 ao quadrado, agora com 9 subdivisões, chegaremos a 2 à 8ª potência, cuja conta está feita ali do lado. E então, tínhamos peso 1, 2 e 4, passamos a ter casos gravíssimos, onde o peso será 256. É o caso da dignidade humana, por exemplo. E há situações que terá peso 16, 32, 64, 128, de acordo com essa maior flexibilidade em graduar casos difíceis, que é o que ele chamou de tragic cases, segundo Manolo Atienza. Manolo Atienza é um pesquisador de direitos fundamentais, de filosofia, da Universidade de Alicante. Yes, thank you. And now I stop with mathematics and we become normal again, normal lawyers. One of my colleagues in Germany has written, I have studied law in order to avoid mathematics, and now comes it into law. How horrible. And just 2 remarks. First, I would like to thank my colleagues from the Kiel Mathematics faculty, who always were willing to control me. It would have been much too dangerous for me not to have this checked by experts in mathematics. That's the one point. And the new development, which has started 2 or 3 years ago, is that on this basis, a great project financed by the European Union, executed in Estonia, try to develop formulas to control communication in internet. Personality right, violation of personality right, and freedom of speech by means of an internet formula which has not any longer to be used by human beings, but by artificial intelligence. That are movements which are connected with this. But that is not directly my theme. Please, some remarks to this. And then we go to our second part with the title Balancing and Argumentation. O professor fala que vai encerrar com a parte matemática, houve a reação da plateia, se empolga e vai um pouco além, comentando o seguinte:
os colegas dele de faculdade, essa decisão dele de incursionar na matemática é uma decisão difícil, porque também os colegas da faculdade de matemática da universidade onde ele desenvolveu os estudos criticaram, vieram analisar o que ele fez. E ele, então, sabia da responsabilidade de estar cuidando de uma outra área e tendo pessoas de alto gabarito verificando, mas que validaram esses estudos da maneira como foi feito. Ele não comentou agora, mas ele costuma dizer que até disseram a ele o seguinte: você foi bonzinho, podia ficar um pouquinho mais complicado. Então dava para ter posto um pouco mais de pimenta na coisa. E Robert, may I add a short comment? A short comment? Ok. Eu costumo dizer que começar o estudo de direito e encontrar a matemática, quem não lembra do estudo de direito do tributário, por exemplo, que a gente tinha Ricardo Lobo Torres e Hugo Brito Machado, muito desejados pelos alunos, gostávamos demais desses livros, mas corríamos de Paulo Barros Carvalho, embora sendo um ótimo autor, porque tinha matemática no livro. Então é uma tendência nossa da gente, e ele comentou que o pessoal disse: professor, eu vim para a faculdade de Direito para fugir da matemática e agora a matemática veio para o Direito. Ou seja, o que é isso, né? Então eu queria trazer para vocês basicamente a seguinte reflexão, que é o fruto da minha conclusão dos estudos a respeito do trabalho do professor. A gente fala em fórmula aristotélica, justo meio. O professor Alex é justamente um aristotélico e um kantiano, que busca a verdade, que busca a exatidão da justiça. O que ele faz com essa fórmula não é outra coisa senão propor um mecanismo para tentar ajudar quem quer buscar o justo meio de Aristóteles, para não ser um chute, para ter pelo menos alguma ferramenta que balize esse justo meio. E serve também ao contrário, de controle para quem é alvo da decisão ou da escolha. Pode ser um jurisdicionado com a decisão de um juiz, mas pode ser também um administrado criticando uma decisão de administração pública que fez uma escolha por uma política pública supostamente equivocada. Então, permite ser ferramenta para quem decide e ferramenta para quem controla. Portanto, não tem nada de chute nem de oportunismo. Era esse o comentário. Obrigado. Heretofore, I have considered only the formal rationality of balancing expressed especially by the weight formula. Então, daqui para diante, eu só trabalho com as questões de racionalismo da fórmula do peso. A series of objections has been raised against the formal character of the weight formula. O professor vai passar a trabalhar com uma sequência de críticas e de objeções que a sua fórmula recebe. Matthias Jestedt, professor in Freiburg, for example, has objected to the weight formula on the ground that it, I quote him, holds out the promise of a degree of certainty and precision in application which it is quite unable to keep. End of the quotation. O professor Matthias Jestedt, que trabalha na Universidade de Freiburg, ele diz que essa fórmula do peso, ela oferece uma promessa de um grau de certeza e de precisão que é praticamente impossível de ser atingido. And he continues, its claimed or at least implied precision is revealed to be a mere illusion, a methodological chimera. End quotation. E aí, basicamente, ele ultrapassa um pouco o limite de ser educado para dizer o seguinte: é proclamada uma precisão implícita que se revela como uma mera ilusão, uma quimera metodológica. Stavros Zafirakis speaks, I quote, of the myth of mathematical precision, which must be rejected where judicial reasoning, end of the quotation, is concerned.
Só chamando a atenção que ele está trazendo palavras literais usadas pelos críticos, tá? Então, ele fala de Stavros Cyriaclis, que fala do mito da precisão matemática, que deve ser rejeitado em qualquer fundamentação jurídica. Alexander Somek, from Vienna, objects that the balancing model of principles does not go beyond, I quote, an analytically careful formalization of moral intuitionism. End of the quotation. O professor Alexander Somek, ele é um pouquinho mais dissimulado na crítica e diz o seguinte, que o objeto do modelo de balanceamento, por meio da teoria dos princípios, não passa de uma formulação cuidadosamente analítica de um intuicionismo moral, traduzindo um chute. And just to mention a fourth voice, Kai Möller, a student of Dworkin, in his book, The Global Model of Constitutional Rights, begins with a juxtaposition of his theory as, I quote him, a substantive moral approach with a formal theory such as Robert Alexi's theory of rights as principles or optimization requirements. End of the quotation. Uma outra crítica que o professor relaciona é de Karl Müller, que foi aluno, discípulo de Dworkin, e num livro cujo nome é O Modelo Global de Direitos Fundamentais, ele diz basicamente que esse livro trabalha com a justaposição da sua teoria, no caso de Dworkin, com uma moral substantiva, uma aproximação a uma moral substancial, enquanto, no sentido contrário, do outro lado, é uma moral meramente formal, que é a de Robert Alexy, com uma teoria de princípios ou de mandados de otimização. My answer to all this is, if principle theory were only a formal theory, these objections would indeed apply. Ele começa então a responder a essa crítica dizendo basicamente o seguinte, que se a teoria dos princípios fosse de fato somente uma teoria formal, portanto ele aceitaria essas críticas. But principle theory is a theory that intrinsically connects the formal and the substantive dimension of constitutional rights. Mas, ao contrário do que diz o Somek, aliás, o Müller, a teoria dos princípios, ela intrinsecamente conecta a dimensão substantiva e a dimensão moral dos direitos fundamentais. Not partial? Okay. Here. Perfect. I have edited something. I can see the notes. An opponent of principle theory might argue that a formal theory that is in need of being supplemented by a substantive theory is of no value at all. Basicamente, ele diz o seguinte, que uma teoria que seja formal, ela tem a necessidade de ser suplementada por uma teoria que seja substantiva. Assim como se dá. Se não for assim, não tem nenhum valor. Além disso, ela opõe os princípios de uma teoria como a que ele argue. Okay? This, however, is not the case. A purely formal theory would indeed be empty. A purely substantive theory has, however, another defect. It would be blind in all questions concerning the structure of balancing. And this defect would be a serious defect, for the structure of balancing is complex. Ele diz, portanto, que não é o caso da teoria dele, e diz que uma teoria que fosse puramente formal realmente seria vazia. Por outro lado, uma teoria que fosse
puramente substantiva também teria outros defeitos. Ela seria completamente insensível, cega, com relação à estrutura do balanceamento. E esse defeito seria muito sério, porque a estrutura do balanceamento é complexa e não há como ignorá-la. Gottlob Frege, perhaps the greatest logician after Aristotle, compares in his book Conceptual Notation from 1879 the relation of his formula language to ordinary language with the relation of a microscope to the eye. Ele então traz a consideração feita por Gottlob Frege, que compara no seu livro Conceptual Notation, basicamente uma relação entre a fórmula da linguagem e a linguagem ordinária, ou seja, ele faz uma espécie de analogia entre o uso de um microscópio e o uso da visão humana a olho nu. The eye, because of the range of its applicability and because of the ease with which it can adapt itself to the most varied circumstances, has a great superiority over the microscope. Segundo essa análise, os olhos humanos, pela sua gama de aplicações, eles demonstram que têm a capacidade, inclusive, de se adaptar a situações muito mais variadas e a outras circunstâncias, o que demonstra uma grande superioridade em relação a um microscópio. Of course, viewed as an optical instrument, it reveals many imperfections. This directly applies to the formal analysis of proportionality. É claro que, analisado a partir de um instrumento óptico, ele tem a capacidade de demonstrar uma série de imperfeições que não são identificadas pela visão humana. E isso se aplica exatamente à análise formal da proporcionalidade. The ordinary language, the eye, must remain the language of the courts in cases of balancing, as well as in cases of subsumption. A linguagem ordinária, que é o olho, que corresponde nessa analogia aos olhos, ela precisa ser mantida como a linguagem das cortes, nos casos em que é necessário fazer o balanceamento, assim como nos casos de subsunção. In the scientific analysis of subsumption as well as balancing, however, a formula language, the microscope, is indispensable in order to achieve as precise, as deep, and as easily comprehensive insight into the structure of these two forms of the application of law. Portanto, numa análise científica da subsunção ou do balanceamento, é necessário o uso da linguagem da fórmula. Ou seja, assim como o microscópio é indispensável para analisar uma célula com maior detalhamento do que o olho humano, com vistas a poder alcançar uma precisão, uma profundidade maior, que seja capaz de levar a uma captação da noção daquilo que é compreensível, em relação à estrutura dessas duas formas de aplicação do direito. The question remains, how can the formal dimension be connected with the substantive dimension? The answer consists in embedding the weight formula in a theory of rational legal argumentation. A questão permanece: como conseguir manter conectada a dimensão formal com a dimensão substantiva do direito? E a resposta consiste em fundamentar, por meio da fórmula do peso, uma teoria de argumentação jurídica. At a first glance,
Such an embedding seems to be excluded by the nature of the weight formula on the one hand, and by the nature of legal argumentation or discourse on the other. Bom, também para facilitar o entendimento, o que ele está querendo dizer com isso tudo? Basicamente que a argumentação jurídica, ela depende de fundamentação. E a visão que se tem no primeiro contato com a fórmula é de rejeição, é no sentido de que ela não se presta a esse papel. E é o que ele aqui diz, que no primeiro olhar, a natureza típica da fórmula cria essa repulsão, das pessoas acharem que matemática não serve de maneira nenhuma para justificar aspectos que sejam jurídicos. The basic elements of the weight formula are numbers. The basic elements of legal discourse are arguments. Os argumentos básicos da argumentação são argumentos e os argumentos básicos da fórmula são números. Numbers can well be connected with measuring instruments, say with thermometers. But how can they be linked with arguments? Alongside the thermometer, there exists no argumeter. Ele diz então que os números podem ser facilmente medidos por meio de instrumentos, dá o exemplo do termômetro e outros tantos. Mas como conectar isso com argumentos? Apesar de existir termômetros, não existem argumentômetros. The answer is this. The numbers that have to be substituted in the variables of the weight formula represent classifications. In the case of the variables II and WI, as well as of their counterparts, the classifications as light, moderate and serious. Então ele retoma aquilo que já foi explicado com a fórmula para dizer que aquelas assunções de colocar leve, médio ou severo são classificações. Nós estamos separando em gavetas diferentes de acordo com um critério de classificação. E nesse caso ele fala do WI, do II, etc., recordando aquilo que já foi falado, leve, moderado e severo. An example is an interference with the freedom of speech, PI, which serves to protect the personality rights, PJ. Traz um exemplo do confronto da liberdade de expressão com os direitos de personalidade, PI e PJ, naquela fórmula já conhecida. If interference with the freedom of speech is classified as serious, that is, II receives the value 4, then the number 4, and that is the decisive point, then the number 4 stands for nothing other than the proposition, this interference with the freedom of speech is serious. Então o professor está fazendo aqui uma análise novamente, dizendo de um confronto entre PI e PJ, que é a liberdade de expressão e o direito de personalidade, e diz que se houver uma interferência severa com relação à liberdade de expressão, que no caso aqui será o PI, então o severo era o 2 elevado ao quadrado, que era 4, portanto, colocamos 4 ali no lugar do II, ok? For the proposition, this interference with the freedom of speech is serious. The same applies if the intensity of the interference with the personality right through non-protection is classified as light. Então, no caso concreto, então, só lembrando, porque às vezes as pessoas querem ter o gabarito pronto na cabeça, que toda vez que houver um conflito entre dignidade humana e direito de expressão, sempre vai ganhar tal princípio. Não é assim. Uma determinada prática, ela pode causar um dano pequenininho, coisinha mínima em relação àquilo que é até mais importante no peso abstrato, e pode estar quase arrasando um outro princípio que tem um peso teoricamente menor. Portanto, ele coloca aqui, se for a violação, a interferência leve em relação ao princípio PJ, ele colocou 4 lá em cima e colocou 1 no de baixo, de acordo com aquele caso concreto. Pode ser que a mesma comparação entre os dois princípios, numa outra história, numa outra realidade, seja completamente diferente.
The number one then stands for the proposition, this interference with the personality right through non-protection would be light. Portanto, então, no caso de uma interferência com relação aos direitos representados pelo PJ, sendo leve, número 1 para ela. I come to the end. It's late enough. The propositions, everything now depends. Can these two propositions, the interference with the one right is serious and the interference by omission of the interference is light, can these sentences be justified? And I have examples here, cases, but it's too late. And I say, and that is the argumentation thesis. Number 15 on page, number 15, the argumentation, and then we end. The argumentation thesis, which I connect with the rate formula, says that propositions about intensity of interference and degrees of importance lend themselves to rational justification. O professor está chamando a atenção que essa atividade de atribuir números 4, ou 1, ou 2, leve, médio, severo, isso não pode ser uma coisa simplesmente com base subjetiva, isso tem que ser fundamentado. E que isso pode ser fundamentado. Portanto, ele chama isso de tese da argumentação. Como é que funciona isso? Basicamente, ele diz que as proposições de intensidade e graus de importância conduzem a uma justificação racional. Eu me permito trazer um exemplo aqui. Embora a gente tenha um roteiro dessa apresentação, ela nunca acontece igual. Ele adapta o tempo todo. E eu fico correndo atrás para saber onde é que ele está indo. Observem, por mais que ele seja apaixonado pela teoria, o adiantado da hora faz com que ele, às vezes, e sempre se preocupando com a plateia, ele vai cortando de acordo com aquilo que é o objetivo dele alcançar. Saltou aqui uns tantos pontos e caiu numa parte que é conectada com a explicação. Ou seja, ainda que se quisesse falar tudo, é melhor falar com mais cuidado e usando menos tempo, de acordo com o dia e com a decisão que ele adota. Robert. Thank you very much for listening to me.